Boa noite, gente, tudo bem? Tem um tempão que eu não venho por aqui, né? Mas hoje já deu uma melhorada boa. Acho que eu vou estar fazendo com mais frequência o estudo pra gente atingir a nossa meta, né? Hoje a gente vai falar sobre a mudança que houve do sábado pro domingo. Como foi que isso aconteceu? Quem foi que fez isso? Em que ano que isso aconteceu, né? Isso tem apoio nas escrituras sagradas, dessa mudança? Então a gente vai descobrir tudo isso hoje, tá bom? Eu não trouxe slides hoje, então vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, para você acompanhar na sua Bíblia as passagens que a gente vai ler aqui, tá bom? Então vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia aí, pra gente poder começar o estudo. Dá um tempinho pra você. É claro que a gente, antes de estudar, a gente vai orar, né? A gente sempre ora para poder começar o estudo bíblico. E aí? Deu tempo? Pegou sua Bíblia? Tá tudo ok? Então vamos começar, né? Vamos começar orando. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, pela vida. Obrigada, Senhor Deus, por nos manter vivos em meio a essa pandemia. Que o Senhor possa cuidar de todos os que estão internados. Que o Senhor dê vida para eles. E que o Senhor nos dê a capacidade de acabar também com essa pandemia. Mas lógico, Senhor Deus, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Agora nós vamos estudar a Bíblia e entender como foi a mudança do sábado para domingo. Ilumine a nossa mente, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeira passagem, Mateus 28. Abre aí na sua Bíblia. Mateus 28, verso 1. Mateus 28, verso 1. Eu tô abrindo aqui também. 28, 1. Diz o seguinte: Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Olha só, as mulheres poderiam visitar o túmulo no sábado, mas elas respeitaram o sábado. E aqui diz que tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? O domingo, né? É tanto que segunda é segundo dia, terça é o terceiro dia, quarta é o quarto dia. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. Então, tendo passado o sábado no primeiro dia de semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo de Jesus. Elas guardavam os antigos cristãos, né? Ali até a época de Jesus, eles guardavam o sábado. Mas vamos ler outro versículo? Marcos 16, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 9. Marcos 16, me acompanha aí. Marcos 16, verso 1 diz o seguinte: Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então, mais uma vez aqui confirmando que foi quando encerrou o sábado, porque elas guardavam o sábado, que elas foram no túmulo de Jesus, ok? Verso 9 fala o seguinte: Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Olha só, quando Jesus ressuscitou, gente, Jesus, até na sua morte, ele morreu na sexta. Ele poderia ressuscitar no sábado? Poderia, mas para deixar exemplo, até na sua morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele ressuscitou no domingo. E aí é que fala, ó, quando Jesus ressuscitou ao alvorecer do primeiro dia da semana, ele apareceu às mulheres, né? Maria Madalena, de quem tinha expulsado aí alguns demônios. Então,
Até aqui a gente tá vendo, né, textos bíblicos que falam do domingo, mas na verdade eles nem chamam o domingo de domingo, chama de primeiro dia da semana, e isso aí mostra pra gente que ele não é tão importante para Deus assim na questão de guardar. Agora, quanto ao sábado, não, a gente aprendeu nos estudos passados que Deus chama o 7º dia de sábado, ele deu esse nome. Agora, domingo não foi a gente que deu esse nome, inclusive domingo significa dia do sol. Então, é dia de adoração ao sol. Mas a gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Vamos ler mais um. Lucas 24, verso 1. Lucas 24, verso 1. Lucas 24, verso 1. Diz o seguinte. Abre aí na sua Bíblia, acompanha aí. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Gente, olha o tanto de versículo, e tem mais, é porque eu não vou ler todos. No primeiro dia da semana, que as mulheres foram levar as especiarias, né, os perfumes, para poder passar ali no corpo de Jesus e preparar o corpo de Jesus, né? No primeiro dia da semana. Elas guardaram o sábado e foram lá no primeiro dia da semana, ok? Beleza. O que aconteceria com a igreja? Agora, o que aconteceria com a igreja? Deus deixou isso informado. Por ocasião da volta de Jesus. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. 2 Tessalonicenses está no Novo Testamento, tá, gente? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 3 e o 4. Olha aqui, olha o que Jesus falou. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Deus disse que o filho da perdição seria revelado. Quem é o filho da perdição, gente? Satanás. E como Jesus criou o sábado, tudo que Deus cria, Satanás quer fazer diferente. Então, Deus está falando que seria revelado o filho da perdição, ok? Vamos ler. A gente leu o verso 3 e o verso 4. Vamos ler o verso 4. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Gente, teve uma pessoa que fez isso e isso deu continuidade até os dias de hoje. Então, existe alguém que entra no santuário de Deus e se assenta como se fosse Deus. E essas pessoas, elas guardam o dia errado. Elas guardam um dia que não foi santificado por Deus. Vamos ler Daniel 8, 12. Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12, vamos lá. Tá no Antigo Testamento, tá? Daniel 8, verso 12. Que diz assim, ó. Todas as honrarias foram prestadas a este grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Gente, quem é esse chifre? É um ser que se opõe a tudo que se chama Deus. Né? Eu acabei de falar, tem alguém que se assenta como Deus e tudo que Deus fez, essa pessoa, esse poder, vamos dizer assim, quer fazer ao contrário, quer mudar. Então vamos lá, vamos mais pra frente. Vamos ver o que os pagãos faziam na época de Moisés. Deuteronômio 4, procura aí, tá bem no comecinho, tá? Deuteronômio 4,
versículo 19. Versículo 19. O que os pagãos faziam na época de Moisés? Tudo isso para que, ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto não apenas coisas que Deus, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Então aqui Deus está dando um alerta pra gente não ficar adorando nada que existe em cima do céu, né? Inclusive os 10 mandamentos falam, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas do oceano. Nos 10 mandamentos, no Êxodo capítulo 20, ele fala isso, pra gente não adorar nada disso, né? Só que o domingo é o dia do sol. É um dia de adoração ao sol. Quem guarda o domingo está adorando ao Deus Sol, porque os pagãos faziam isso. Mas vamos mais para frente. Vamos nesse mesmo livro ler aqui, capítulo 17. Vai só mais um pouquinho mais para frente. Capítulo 17, e a gente vai ler o verso 2 e o 3. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que Deus, teu Deus, te dará, for encontrado fazendo o que é reprovável aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, e assim desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo, para servir a outros deuses e prostrar-se perante eles, ou diante do sol, da lua, ou diante das estrelas do céu. 2 e 3, vamos parar aqui no 3. Então aqui Deus tá falando assim, que não é pra gente desobedecer o mandamento. Ele fala, desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo. Que mandamento é esse? Deuteronômio, ele repetiu os 10 mandamentos. Em Êxodo ele falou os 10 mandamentos, em Deuteronômio ele repete os 10 mandamentos. E aqui ele tá dando um alerta, que é pra gente não adorar nem o sol, nem a lua e nem as estrelas. Por que Deus falou só nesses 3? Porque os pagãos adoravam muito esses astros, né? Para eles eram deuses. E isso a gente não pode fazer. Então vamos continuar. Então a gente aprendeu que a prática dos pagãos era isso, adorar os astros, né? Agora, entre o povo de Deus nos tempos de Moisés também, qual era o costume? Vamos ler aqui, Êxodo 16, 22. Êxodo 16, 22. Vou ver se é isso mesmo, Êxodo 22, 23. Tá acompanhando aí na sua Bíblia? Eu tô falando muito rápido, tá dando tempo de pegar? Então, Êxodo 22, 23. Aqui diz o seguinte, Ora, no sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres, ou seja, 2 jarros, por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu. Eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia de repouso sagrado, o sábado, consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejarem cozer em água, cozei. Mas tudo que sobrar, separai, guardando para manhã de sábado. Gente, o que aconteceu? Teve uma época que os filhos de Deus, né, que estavam ali com Moisés, aquela multidão que seguia Moisés, o Israel, né? O que acontecia? Eles recebiam todo dia do céu o maná que descia e que eles colhiam todos os dias. Só que na sexta-feira eles colhiam em dobro. Por quê? Porque era para dar para sexta e para o sábado. Algumas pessoas, elas tentaram colher para 2 dias, por exemplo, na terça-feira. Só que amanhecia podre o restante do alimento que eles colhiam. Mas na sexta-feira não ficava podre porque era ordem de Deus.
porque no sábado eles não colhiam, né? E isso foi chegado até Moisés, que na sexta-feira eles colhiam em dobro. E Moisés confirmou que era uma ordem realmente de Deus. Então, o povo que vivia, os cristãos da época de Moisés, eles guardavam o sábado, ok? Vamos ver aqui também em Atos 15, 21, a respeito ainda desse problema, né? Atos 15, problema não, né? Dessa verdade. Atos 15, verso 21. Aqui diz assim, ó. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Aqui mais um versículo confirmando que nas sinagogas, ou seja, nas igrejas da época, as pregações, o culto, a pregação especial era no sábado. A gente leu aqui, também em outros estudos, que o dia que Jesus tinha costume de ir à igreja era os sábados. Ah, mas a igreja só abria os sábados. Claro, ele estava no meio do povo de Israel. Agora, se Jesus achasse que o dia certo fosse domingo, ele ia para o meio dos pagãos lá e ia adorar no domingo lá no meio dos pagãos. Mas ele não fez isso. Ele ia para a igreja no sábado, ok? Então, vamos diferenciar já aqui, ó. Os pagãos adoravam o dia de domingo, certo? Pelo que a gente viu até aqui. Os cristãos, na época de Moisés, adoravam o dia de sábado, ok? Então, esse dia vem desde a antiguidade. Agora vamos ler que hábito... Vamos ver esse que eu falei de Jesus? O hábito de Jesus? Lucas 4,16. Lucas 4,16. 4,16 diz o seguinte, olha só. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Jesus aqui foi o pregador do dia. E foi em que dia? Sábado. Vamos ver Paulo. Atos 17, verso 2. Atos 17, verso 2. Que diz o seguinte, ó. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas escrituras. Qual era o costume de Paulo também? Ir à igreja no sábado, né? Vamos ver agora. Espero que tenha ficado claro essa parte, né? Vamos ver agora como que Jesus considera certas práticas que não são cristãs. Marcos 7, a gente vai ler o versículo 6 ao 8. Marcos 7, Novo Testamento, versículo 6 ao 8. Ó, vamos lá. Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, com as doutrinas que ensinam, não passam de ordenanças humanas. Vamos ler o verso 13. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Aqui Jesus está falando que em vão, não adianta você adorar Ele e se desviar da palavra dele e ir para a igreja. Não adianta, você vai estar se enganando e enganando a Deus. Você vai estar sendo hipócrita. Isso é essa palavra que é usada por Jesus. Entende? Então a gente precisa seguir o que está escrito na Bíblia. Em nenhum momento, em lugar nenhum da Bíblia, você vai encontrar o nome domingo.
Nenhum momento, nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus falando que o sábado mudou para o domingo. Algumas pessoas usam o argumento de dizer que adoramos no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas em nenhum momento Jesus fez esse pedido na Bíblia. Ele não fez esse pedido na Bíblia. Pelo contrário, Jesus guardou o sábado no sepulcro e ressuscitou apenas no domingo, no primeiro dia da semana, que foi quando as Marias foram visitar o sepulcro. Ok? Agora vamos aqui. Gente, quem ordenou a guarda do domingo? Quem ordenou? Existia um rei pagão. O nome dele era Constantino. Olha como entrou o domingo nessa história toda. Para você ver que o sábado é muito antigo. O sábado é da época do Éden, né? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus também criou no 7º dia o sábado. E ele abençoou o dia de sábado, santificou o dia de sábado. Então, o sábado existe desde o Éden. Tem gente que acha que isso é coisa de judeu. Não, não é coisa de judeu. Deus criou o sábado na criação. No 7º dia da criação. Ele separou, ele abençoou e ele santificou o dia de sábado, tá? Você tem dúvida? Leia lá. Gênesis, se eu não me engano, capítulo 2 e 3. Tá entre esses capítulos aí, você pode confirmar isso, tá bom? A gente já falou sobre isso aqui, mas pode confirmar. Como aconteceu? Constantino, ele viu que os cristãos estavam se multiplicando. E, lógico, todo rei naquela época não queria perder seu reino. E aí ele teve uma ideia. Ele era um rei pagão e para resolver esse problema, que ele tinha medo de deixar de ser rei, né? De repente, tanto de crente, vamos dizer crente, né? Tanto de cristão que está se multiplicando, eles podem querer roubar meu reino, né? E aí, o que ele fez? Ele falou, olha, eu me converti ao cristianismo, né? Conversa dele, que ele não se converteu coisa nenhuma. E agora eu vou guardar o domingo e eu ordeno a todos que guardem o domingo. E aí, os cristãos da época simpatizaram com ele, porque ele disse que tinha se convertido. E como eles não estavam firmes na doutrina do sábado, que já tinham se passado muitos anos, isso foi em 321 depois de Cristo, né? Em março de 321 depois de Cristo, foi 321, em março de 321 ele teve essa ideia, quando foi em 364 depois de Cristo, essa guarda, né, esse dia de guarda foi oficializado. Então não esquece esse nome, foi Constantino que começou com essa ideia. E aí, os cristãos começaram a guardar o domingo. E toda essa doutrina do sábado, ela foi perdida. Se você ler os 10 mandamentos, lá tá escrito assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é dia santo, é separado. Nele você não vai fazer coisa nenhuma, nem você, nem seu servo, nem sua serva, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, nem o seu jumento, nem nada, né? E quando Jesus começa esse texto falando, lembra-te, é porque ele sabia que esse dia ia se perder. Então a gente precisava sempre voltar atrás e lembrar desse dia de sábado, não é? Então, sempre existiu um remanescente em todas as épocas, em todas as eras, em todas as épocas, que guardaram o sábado e foram fiéis a Deus. Mas assim, a grande maioria na época de Constantino guardou o domingo, né? Por uma má influência dele, né? Eu vou ler um texto que tem aqui do Catecismo da Igreja Católica, que foi escrito no ano 2000, tá? Edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000. Os cabelos caindo aqui. E aí, aqui tá escrito o seguinte, ó. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Isso daqui é o Catecismo da Igreja Católica.
edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. Ou seja, a Igreja Católica abraçou essa ideia. O que ela fez? Ela colocou o domingo como um dia obrigatório que os seus membros devem ir à igreja. Então, a Igreja Católica fez isso, mas existem outras igrejas também que guardam o domingo, influenciadas por essa determinação católica, porque não tem outro motivo. Porque desconhecem a verdade, desconhecem que o sábado bíblico não se acabou. Ele não foi pregado na cruz junto com Jesus. O sábado bíblico, ele é eterno. A gente leu aqui em outro estudo, né, Isaías 66, 22 e 23, que quando Jesus voltar no céu, no novo céu e na nova terra, nós o adoraremos de um sábado a outro. Então, o sábado ele vai continuar até na eternidade. Até na eternidade, ok? Quem foi que influenciou as igrejas a guardarem o domingo? Constantino. Na Bíblia não existe nada de santificação do domingo. Mas vamos continuar aqui. Gênesis. Agora, quem foi que ordenou a observância do sábado? Vamos ler. Eu vou ler com vocês. Eu falei para vocês lerem lá depois, mas eu vou ler com vocês aqui, tá? Gênesis 2, verso 1 e 2. Gênesis 2, verso 1 e 2. Quem foi que estabeleceu a guarda do sábado? Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou de toda a obra que empreendera na criação. A guarda do sábado aponta para a criação. Deus, o próprio Deus descansou nesse dia. Não que ele estivesse cansado, mas é que Deus ele sempre dá exemplo. Ele dá exemplo para a gente fazer como ele, né? Então, no 7º dia, que ele ainda chama aqui de sábado, ele santificou, descansou e abençoou o dia de sábado. Então, quem foi que instituiu o sábado? Deus. Quando? Na criação. Então, quando eu falo do sábado, eu falo de um Deus criador. Quando eu falo do sábado, eu olho para o meu Senhor e vejo que eu lembro que ele é o criador dos céus e da terra. Quando eu olho para o sábado, eu lembro que ele criou tudo que existe, né? Desde o 1º dia até o 6º dia. O sábado é para me fazer lembrar que eu tenho um Deus que criou todas as coisas e que cuida de mim. Vamos lá, vamos continuar aqui. Êxodo 20, verso... Vamos para os mandamentos. A gente já está acabando, tá? Êxodo 20... Também comentei aqui com vocês, mas acho melhor a gente ler. De 8 a 11. Fala o seguinte, ó. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado a Deus, o teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, ó, o próprio Deus falando, eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansei. O próprio Deus falando o que ele fez. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Quem instituiu o sábado? Deus. Quando? Na criação. Não foi na época dos judeus. E não foi invenção da gente agora. Foi na criação. Ele criou o mundo, criou o sábado. Vamos agora para os penúltimos textos, né? Quem deve ter prioridade, então, na nossa obediência? Atos 5:29.
Atos 5:29. Atos 5:29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Então, olha, se você tá em dúvida e tá com medo de guardar o sábado e alguém falar mal de você, né? Tá com medo de perder o emprego, tá com medo de muita coisa, Atos 5:29 diz: antes é melhor a gente obedecer a Deus do que aos homens. Deus fará o milagre necessário. Não tenha medo. Não tenha medo de obedecer à verdade. Tito 1, verso 14. É o último versículo que a gente vai ler hoje. Tito 1:14. Tito 1:14. Gente, tá mais lá pro final da Bíblia, tá? Olha o que fala aqui, ó. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que desviam-se da verdade. Mandamentos de homens. Constantino era um homem. Me perdoem, mas o catecismo, ele vai contra a Bíblia. Então, a gente também não tem que obedecer o catecismo guardando o primeiro dia da semana. Porque o primeiro dia da semana nem nome leva na Bíblia. Mas o sábado, sim. Deus abençoou, a gente viu aqui. Separou o dia de sábado. Não existe, você não vai encontrar na Bíblia, repito, nenhum lugar que diz que houve mudança do sábado para o domingo. Ok? Tem um versículo intrigante na Bíblia que o povo usa ele para dizer que Deus aboliu o sábado. Mas ele não aboliu. Nós sabemos que nós temos os 10 mandamentos. Por que Deus aboliria só o sábado? As pessoas, no geral, obedecem a todos os mandamentos, né? Os 9. Mas quando chega no sábado, ela não quer obedecer. Por quê? Porque não estuda a Bíblia. Não sabe que o sábado é um dia santo, que deve ser santificado, separado. Se você nunca guardou o sábado, visite uma igreja adventista, e eu tô disposta a conversar também. Você pode passar um sábado com a gente, para você ver o tanto que é bom. O sábado é um dia abençoado, é um dia de descanso, mas é um dia de trabalho também, trabalho comunitário. É um dia de estar mais perto de Deus, é um dia de oração. Não que a gente não faça isso nos outros dias, mas o sábado, ele tem um quê a mais, assim, de experiência com Deus. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda aí pra mim no direct, tá bom? Que eu vou responder. Então, vamos orar para terminar? Então, oremos. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que fazes por nós. Obrigada porque nos deu sábado, que é um dia que a gente recarrega as nossas baterias para continuar vivendo durante toda a semana. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e as que vão assistir ainda. Eu te oro, Senhor. Abra também as nossas mentes para entender a tua verdade. Nós te pedimos isso, mesmo sem merecer, mas em nome do nosso Criador, o Senhor que representa o sábado. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então tá, gente. Tchau. Tudo de bom para quem tá aqui. Rafael, Adriana, Judenilson, Michael Douglas entrou. Que Deus abençoe vocês e dê uma semana maravilhosa na presença dele, tá bom? Um abraço. Entrou também a Nana Lara. Um beijo pra você também. Vixe, não tô conseguindo fechar a live, gente. Rafa! Me ajuda a fechar aqui que eu não tô achando o botãozinho. Me ajuda a fechar aqui que eu não tô achando o botãozinho. Gente, um beijo, viu? Obrigada. É o X. Calma.